Terceira epístola de João. O autor da terceira epístola de João é o apóstolo João. Como já temos dito, morreu, segundo a grande maioria, por todos os estudiosos, de velhice, na cidade de Éfeso. Foi o único que não morreu martirizado, não morreu de martírio. Todos os outros sofreram mortes trágicas, mas João, por alguma razão ou plano divino, ele foi poupado. O apóstolo João, ele escreveu esta carta pessoal endereçada, escrita a um fiel cristão chamado Gaio. No versículo 1 está escrito: o presbítero, falando acerca do próprio João, ele está falando dele mesmo, ao amado Gaio. Gaio era um cristão fiel, um cristão íntegro, um homem muito comum naquele período. Provavelmente ele escreveu essa carta da cidade de Éfeso no fim da década de 80 depois de Cristo, quando iniciava a década de 90. Quando ele se chama de presbítero, trata-se dele mesmo, do apóstolo João, que segundo a tradição cristã, acredita-se que ele teria vivido mais do que os demais apóstolos. O apóstolo João, ele é um ser emblemático, devido à forma como ele foi conhecido, como o discípulo a quem Jesus amava, e pela forma como ele levou a sua vida de obediência a Deus, cuidando das igrejas, e provavelmente das igrejas da Ásia Menor, incluindo aquelas da igreja que escreve as cartas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. O texto começa dizendo: presbítero ao amado Gaio, em quem na verdade eu amo. Eu gosto desse texto porque João, ele costuma deixar claro que ele ama na verdade. Tanto na primeira como na segunda epístola, ele fala dessa questão de amar na verdade, porque tem muita gente que ama da boca para fora, tem muitas pessoas que não amam na verdade, tem muitas pessoas que amam apenas de palavra. Mas o apóstolo João faz questão de frisar que ele amava Gaio na verdade. No versículo 2, eu também acho muito interessante, porque ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Hoje em dia nós vivemos um período que alguns crentes entendem que se eles estão bem espiritualmente, está tudo muito bem. Mas não foi assim que João se referiu a Gaio. Ele diz: eu desejo que te vá bem em todas as coisas. João queria que Gaio estivesse bem na vida espiritual, mas também queria que Gaio estivesse bem na vida pessoal, queria que ele estivesse bem nas finanças, queria que ele estivesse bem nos relacionamentos, queria que ele estivesse bem na sociedade. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Isso precisa para nós ser um despertamento, para não pensarmos que Deus só nos quer crescendo, ou prosperando, ou progredindo na vida espiritual, mas que Deus nos quer bem em todas as coisas. Amado, o desejo de João para Gaio é: desejo que te vá bem em todas as coisas. Da mesma forma, o meu desejo como líder para cada um dos irmãos é que sejam crescidos ou fecundos em todas as coisas, em todas as áreas. Às vezes nós encontramos irmãos com problemas em determinadas áreas. É crente demais, mas na sua vida financeira é uma derrota. Outro tem uma vida próspera e produtiva, na sua vida espiritual é uma derrota. Outro tem uma vida que pode-se dizer que é um excelente pregador, um excelente cantor, um excelente ministro, mas sua vida no seu relacionamento não é boa.
mas o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos fecundos, estejamos bem em todas as coisas. João diz para Gaio: eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Aí ele diz: assim como bem vai a tua alma. Ele diz assim: eu desejo que tu tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, assim como tu está bem por dentro, eu quero que você esteja bem por fora. Eu desejo que você esteja bem por fora, assim como você está bem por dentro. Torno a dizer, existem pessoas que eles pensam que se eles estão bem por dentro, já basta. Importante é a minha comunhão, mas não é assim que nessa terceira carta de João, João está nos ensinando. Ele diz: eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Se fosse só até aqui já dava para entender, mas ele diz: e que tu tenha saúde. Porque tem crente que se ele está bem, ele não está preocupado nem com a saúde dele. Irmão, vai fazer uma consulta, um negócio, faz uma consulta. Não, Deus é que cuida da minha saúde. Não. Irmão, aprenda uma coisa: a tua saúde é algo que Deus deu para você cuidar. Assim como tua casa é algo que Deus deu para você cuidar. Assim como os teus negócios é algo que Deus deu para você cuidar. Assim como a tua vida espiritual é algo que Deus deu para você cuidar. Nós temos que parar de querer jogar a responsabilidade das nossas coisas nas costas de Deus. Eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Irmão, se Deus quer que eu vá bem em todas as coisas, então eu tenho que trabalhar em todas as áreas para poder. Irmão, como é que todas as áreas da minha vida vão estar boas se eu só trabalho em duas? Se eu só trabalho na minha vida financeira e no meu relacionamento, como é que as outras áreas vão estar boas? E se eu cuido só da espiritual e da saúde, como é que as outras áreas vão estar boas? Eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Essa daqui é uma mensagem para você nesta noite. Deus deseja que você vá bem em todas as coisas e que tu tenha saúde do jeito que vai bem a tua alma. Porque já tem outros também que são contrários. Eles vão para a academia, tomam medicamentos, eles tomam suplementos, cuidam do corpo, mas a alma está no lixo. E ele diz o contrário: eu quero que tu tenha saúde do jeito que a tua alma está bem. João está dizendo: eu sei que a tua alma está boa, então do jeito que a tua alma está, eu quero que o teu corpo também esteja. No versículo 3 ele diz: porque muito eu me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Irmãos, eu acho interessante que sempre tem alguém para falar de um crente, e às vezes é outro crente. Só que João, ele se alegra, porque quando os irmãos que eram crentes vieram, testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O que aconteceu foi que João, ele recebeu notícias de Gaio. Só que a notícia que ele recebeu de Gaio é que Gaio andava na verdade. João se alegrou porque a mensagem que levaram de Gaio para ele era uma mensagem de que Gaio andava na verdade. Aí eu te pergunto: se os teus amigos de trabalho, se os teus vizinhos fossem trazer notícias suas para o seu líder, que tipo de notícia eles trariam? As pessoas que andavam com Gaio foram falar para João que Gaio andava na verdade. Irmãos, o que as pessoas têm falado de você? Eu já conheci cristãos que diziam: o que importa é o que Deus pensa de mim. Está errado. João estava agradecendo a Deus ou se alegrando, porque aquilo que foram dizer de Gaio para João eram coisas boas, era que ele andava na verdade. Irmão, comunhão é aquilo que Deus vê, Deus sabe da minha comunhão, mas testemunho é o que o outro vê, é o que o vizinho vê, é o que o amigo de trabalho vê, e o testemunho de Gaio era bom. E João continua dizendo no versículo 4: eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria de João, do apóstolo João, era saber que os seus filhos espirituais andavam na verdade.
andavam na verdade. Eu não vou nem falar de mim. Imagine o pastor que nos enviou para cá, o pastor que é pastor de nós todos. Eu falo aqui segundo a carta. Imagina chegarem lá para ele dizendo: rapaz, aquela igreja está boa, aquela igreja está prosperando, os irmãos não faltam culto, os irmãos são unidos, os irmãos são fiéis. Irmãos, ele vai se alegrar. Mas eles só vão ouvir coisas boas se nós fizermos coisas boas, se nós dermos testemunhos, se nós formos fiéis. Irmão, coisa boa. Hoje nós estamos numa era tão moderna que é muito difícil uma igreja que não filma, que não tem uma câmera, que não posta. Pare para pensar a dificuldade em algumas igrejas, que você tem que, para aparentar que está tudo bem, tem que editar, tem que procurar um irmão que está adorando, um irmão que está levantando a mão, para dar a entender que a igreja adora junto. Às vezes até para mostrar, para postar, para divulgar o trabalho da igreja, se tem necessidade de editar. Da mesma forma que algumas pregações tem que se cortar alguma coisa, porque as pessoas estão falando bobagens na casa de Deus, no altar, na hora da pregação. Mas João está tranquilo, porque aquilo que falam de Gaio é a mais pura verdade, que ele anda na verdade. No versículo 5, João está dizendo, mesmo sabendo que Gaio já anda na verdade, João diz para ele: amado, proceda fielmente em tudo que tu fazes. Se ele parasse bem aqui, já era o suficiente. Mas ele diz: para com os irmãos e para com os estranhos. O conselho de João para Gaio é: amado, proceda fielmente em tudo que tu fizeres, para com os irmãos e para com os estranhos. Eu conheci um irmão, dono de uma lojinha de bicicletas, e eu estava na loja dele, conversando com ele, ele dizendo para mim: irmão, você está vendo isso aqui? Foi mostrando na loja. As pessoas que mais me dão trabalho são os crentes. Eles pensam que porque eu sou crente, que nem esse: ô irmão, eu te pago tal dia. Aí ele confia no irmão, aí o irmão não paga, porque o irmão é crente. Olha, não deu para ele pagar, mas depois eu venho aqui. A maioria ele liga, a pessoa nem atende. Eu trabalhei por um curto período de tempo como caixeiro. Aqui chama caixeiro? Aquele que anda de porta em porta, batendo, vendendo coisas. Lá em São Luís do Maranhão, caixeiro. E os próprios caixeiros, eu fui batendo em umas casas, eles disseram: não vai. Aí eu voltei para eles: não, mas eu conheci, eles são crentes. Não, aquilo ali não é crente. E foi uma vergonha para mim, porque eles disseram que uma das pessoas que mais dão trabalho para eles são crentes. Misericórdia. Crentes. Então João está dizendo para Gaio: amado, proceda fielmente em tudo que tu fizer, para com os irmãos e para com os estranhos. Irmão, não existe o ser fiel só para os estranhos. Não, ele é ímpio, eu vou pagar ele porque ele não é crente. Não, eu vou pagar o irmão porque ele é crente. Irmão, você tem que ser fiel com todos, íntegro com todos, honesto com todos. Proceda fielmente. Ele está querendo falar aqui, mas de negócios, nos teus negócios, com os fiéis, com os infiéis, com os irmãos e com os estranhos. Proceda fielmente em tudo. Se você for fazer, nós temos muitos trabalhadores aqui na igreja. Orçamento para o ímpio, faça fielmente. Para o cristão, faça do mesmo jeito. Para crente, para o pastor, não importa. Tenha padrão. Tenha um padrão. Ele diz: amado, proceda fielmente em tudo que você fizer.
para com os irmãos e com o estranho. Ele diz que em presença da igreja testificaram do teu amor. Assim como na segunda epístola de João, na terceira epístola, fala de pregadores que andavam de lugar em lugar levando a palavra. E ele está falando que desses irmãos que foram e conheceram a Gaio, voltaram falando coisas boas de Gaio, voltaram falando do bom testemunho de Gaio. João está dizendo, estes mesmos que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se tu conduzires como é digno para com Deus, bem falar. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Eu acho muito interessante, nós estamos na terceira epístola, mas na segunda epístola, o mesmo apóstolo João está dizendo no versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Pregadores que saíam das suas casas, das suas cidades, para as igrejas que já estavam fundadas, fortalecidas e firmadas, e eles começavam a pregar que Jesus Cristo não veio em carne. Na segunda epístola, João diz: olha, não recebam em casa, nem os saúdem. Por quê? Porque eram pregadores de mentiras, pregadores de heresias, pregadores de falsidade. Mas já na terceira epístola, João está pregando uma mensagem diferente. Por quê? Porque os pregadores eram diferentes. Ele diz assim: ó, esses que saíram, esses que em presença da igreja testificaram no teu amor. No versículo 7 ele diz: pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Eles foram na igreja, pregaram na igreja, anunciaram na igreja, mas não fizeram coisa alguma de recompensa. Ou seja, nada tomando dos gentios. Aí ele diz no versículo 8: portanto, aos tais, a esse tipo de pregadores, devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, na segunda epístola, ele está falando de pregadores que não devemos receber, e na terceira epístola, ele está falando que aos tais devemos receber. Para quê? Para sermos cooperadores da verdade. Então, João estava dizendo: Gaio, se tu recebes um desses homens de Deus, essas mulheres de Deus, esses pregadores de Deus, tu é cooperador da verdade. Mas na segunda epístola ele diz: não receba em casa, nem o saúde, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, se tu ajuda o pregador errado, você tem parte nas suas más obras. É interessante como Deus ele faz associação. Você está ajudando o falso profeta, o falso pregador, aquele que espalha heresias. Ah, mas ele é um cara bacana. A Bíblia diz que você é participante das suas más obras. Mas quando você ajuda o pregador de Deus, que prega a verdade, que prega a doutrina, que prega as escrituras com fidelidade, a Bíblia diz que somos cooperadores da verdade. Eu estou cooperando com a verdade. O pregador anuncia a verdade. Quando eu ajudo ele, eu coopero com a verdade. No versículo 9, o apóstolo João ele muda o assunto. Ele começa a falar de um líder que é um mau exemplo. Ele fala de Diótrefes. Ele diz: eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado ou a primazia, não nos recebe. Irmãos, todas as vezes que eu leio essa epístola, eu fico pensando na ousadia deste homem chamado Diótrefes. Diótrefes certamente foi colocado por alguém lá, e talvez pelo próprio apóstolo João. Só que agora Diótrefes ele está achando: eu que sou pastor daqui, eu que sou líder daqui, não é eu que mando aqui.
Aí João escrevia cartas para a igreja, mas Diótrefes ou não recebia as cartas, ou não lia as cartas para o povo. Ele diz: eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, a liderança, não nos recebe. Aí no versículo 11, no versículo 10, João diz: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. João está dizendo: olha, quando eu for, ou se eu for, eu vou chamar a atenção. Irmãos, obreiros, líderes, têm que ser chamados a atenção. Se eu for, darei à memória as obras que ele faz. Olha o que Diótrefes fazia. Além de não receber as cartas de João ou não ler, a Bíblia diz aqui no versículo 10: proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, ele estava tão soberbo que ele falava mal, ou falava maliciosamente do apóstolo João. Irmãos, eu nem imagino o que Diótrefes falava de João, mas palavras maliciosas pode ser: irmão, você não confia no apóstolo João, ele já foi de Deus, mas os apóstolos todos já partiram, e ele quer ser pastor de todo mundo agora. Quem está andando com vocês sou eu. A Bíblia não diz que tipo de palavras maliciosas ele proferia, mas ele estava se achando o líder da igreja. Irmão, é tipo o meu exemplo aqui. Eu fui mandado por uma igreja, eu fui mandado por um pastor. Aí que Deus o livre, daqui a um ano, dois, eu estou achando que eu me mando na igreja. Irmãos, para minha tristeza, eu conheci alguns pastores assim. Foram mandados a assumir uma obra, começaram a obra, suaram na obra, guerrearam na obra. O pastor disse: você vai sair daqui para outro lugar. Não vou sair. E sempre tem uns irmãos que dão apoio para essas coisas. Não, pastor, fica aqui. A gente que construiu, a gente que trabalhou, a gente que fez não sei o que. É mesmo, né? É mesmo. Você é o pastor aqui, pastor. Os irmãos querem ficar aqui, eu vou ficar aqui. O sangue de Jesus tem poder. Diótrefes não aceitava mais a autoridade do apóstolo João. Não aceitava mais. Ele disse: se eu for, eu trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Eu vou dizer de novo: na segunda epístola havia pregadores que não eram para ser recebidos, mas na terceira epístola ele está falando de pregadores, bons pregadores, que provavelmente o apóstolo João enviava e que ele não recebia. Aí ele diz que Diótrefes não recebe os irmãos e impede os que querem receber, os lança fora da igreja. Diótrefes chegava no altar, no culto, e dizia: olha, irmãos, esses pregadores aí que estão sendo enviados para cá, não vou receber, e quem receber eu vou expulsar da minha igreja. Está escrito: não recebe os irmãos e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. Eu vi um certo comentarista, eu li ele dizendo que provavelmente foi aqui que se iniciou a presunção religiosa, clerical. Eles achando: eu sou líder, eu sou pastor, eu é que mando aqui. Ele começou a ameaçar os irmãos: se alguém receber esse pregador, eu vou expulsar da igreja. Ideia de Diótrefes: expulsar os irmãos da igreja. Aí no versículo 11, o apóstolo João, ele torna agora para falar de um outro homem chamado Demétrio, mas ele diz: olha, amado,
Lembrando que a carta foi escrita para Gaio. Ele diz: olha, Gaio, não sigas o mal, mas sigas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Irmãos, obras não salvam, mas o salvo, ele tem boas obras. Então o apóstolo João está dizendo: não siga o mal, porque quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. No versículo 12 ele diz: todos dão testemunho de Demétrio. Irmão, Gaio foi para quem João escreveu a carta. Diótrefes foi um dirigente, um líder que era um ditador. E Demétrio provavelmente foi o portador da carta e alguém de quem se dá um bom testemunho. E ele diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu acho interessante esse comentário de João. Por quê? Porque a carta foi escrita para Gaio, e ele fala mal de Demétrio, fala dos pecados, dos erros de Demétrio. Aí ele coloca, do Diótrefes, perdão, aí ele começa a falar bem de Demétrio. Imagina o nosso pastor que nos enviou para cá. Hoje não existe mais essa questão de carta, você manda mensagens de texto no WhatsApp, enfim. E ele mandava uma mensagem dizendo que ouviu falar que a obra está bem e tal, e de repente citar o teu nome. Olha, eu ouvi falar de um irmão ali que ele é crente. Me falaram bem dessa irmã, e que essa irmã é uma bênção, é verdade isso daí. Me falaram bem, irmãos, testemunho, ele vai mais longe do que você. O testemunho, ele vai mais longe do que você pode pensar. Ele diz: todos dão testemunho de Demétrio. Irmão, já pensou? Todos falando bem de você, todos dando bom testemunho que você é um crente fiel, todos dando bom testemunho que você é um crente íntegro, todos dando bom testemunho da sua vida, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. Aí João está dizendo: eu também estou testemunhando dele, porque eu sei quem é, e vai saber que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmão, testemunho é algo muito difícil de levantar, no sentido de fazer notório um bom testemunho, mas para derrubar é errado. E para levantar de novo um bom testemunho dá um pouco mais de trabalho. Levanta, porque boas obras se veem. Cristo disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A partir do momento que você começa a fazer boas obras, você começa a ser visto, ainda que você não faça para ser visto. Provavelmente Demétrio era alguém que vivia na intensidade da obra e do reino, e as pessoas começavam a ver, então começavam automaticamente a falar. Irmão, bom testemunho, tem gente que pensa que é só no pecado. Ah, eu não vivo no mexerico, eu não vivo no fuxico, eu não vivo em contenda, eu não vivo em briga, eu pago minhas contas. Irmãos, isso aí é o mínimo. Eu conheci excelentes pessoas, não são crentes, pagam suas contas, têm sua casa certinha, não brigam, não fazem zoada. Eu não vou dizer o nome aqui por ética, mas eu conheço uma pessoa maravilhosa, gente boa, e dentro da casa dela, ela não queria ninguém gritando. Os vizinhos não precisam ouvir. Às vezes é mais preocupada com um bom testemunho do que um crente. Ah, na minha casa eu falo do jeito que eu quiser, eu estou na minha casa. A casa é sua, mas o mau testemunho não vai ferir só a tua casa.
Então tenha cuidado com o testemunho, porque as pessoas elas veem não o que você tem por dentro. Eu acho interessante quando Deus fala para Samuel, eu não vejo como vê o homem. Deus falou que vê o interior, Deus falou que vê o coração. Só que testemunho não é o que Deus vê, testemunho é o que as pessoas veem. E às vezes, lembrando só do que Deus falou para Samuel, a gente quer se preocupar só com o que é por dentro, mas não é que tem que ser assim. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas veem, porque aquilo que foi dito de Gaio para João foi o testemunho dele. O que foi dito de Demétrio para João foi o testemunho deles. Nós temos que nos preocupar como as pessoas estão nos vendo, como as pessoas nos enxergam. É preciso ter cuidado com o nosso testemunho. Todos dão testemunho de Demétrio. Não está escrito, mas poderia estar. Todos dão bom testemunho de Demétrio. Até a mesma verdade nós também testemunhamos, e vai saber se o nosso testemunho é verdadeiro. No versículo 3, nas saudações finais, ele diz: eu tinha muito que escrever, mas não quis escrever com tinta e pena. Eu gosto muito desse texto. Ele também fala na segunda epístola de João, no versículo 12: tendo muito que escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Sabe o que é que João está dizendo? Eu tenho muita coisa para dizer, mas não dá para fazer por carta. Eu tenho muita coisa para dizer, mas não dá para fazer escrito. Hoje nós estamos numa era de modernidade, como eu já disse, e às vezes a gente quer mandar mensagens onde não cabe a mensagem. Espera aí que eu vou logo resolver isso aqui. Aí você digita, eu vou. Irmão, tem coisas que não cabem uma mensagem. Ele diz: eu tenho muito para escrever, mas não com tinta, não com pena, não dá para escrever. Nós vamos falar face a face. Tem coisas que precisam ser ditas pessoalmente. Como algumas pessoas dizem, tem coisa que tem que ser dita na cara. Tem coisas que tem que ser ditas pessoalmente. Por quê? Porque se você digitar ou se você escrever, a pessoa não vai perceber a expressão facial. As pessoas não percebem o seu tom de voz. A pessoa não percebe a intensidade com que você está falando. E tudo isso passa mensagem. Irmãos, a tua expressão facial passa uma mensagem. Isso é verdade. Os irmãos não estão vendo o culto. Pelo meu tom de voz, os irmãos percebem que é uma brincadeira, uma forma diferente de dizer. Os irmãos não estão vendo o culto. Tom de voz faz toda a diferença. Expressão facial faz toda a diferença. Então João está dizendo: tem muita coisa para escrever, mas eu tenho que falar face a face, não com tinta e nem com pena. Então aprenda que existem certas coisas que temos que dizer face a face. Existem certas coisas que não cabem uma mensagem. Existem certas coisas que temos que dizer pessoalmente. Eu tenho líderes e não é de hoje. Tem coisas que eu prefiro ligar ou mandar um áudio se eu não puder ir. Por quê? Porque na mensagem escrita não se passa tom de voz e não se passa expressão facial, e a pessoa tem a tendência de achar que fulano não está gostando de alguma coisa, e às vezes não é a mensagem que eu quero passar. Então eu ligo ou vou atrás. É como se eu pegar algum irmão que está vindo pouco na igreja e eu mandar uma mensagem no WhatsApp: não está vindo para a igreja por quê? A pessoa, na hora que olhar, aí quando eu chegar para o irmão: ô irmão, não está indo para a igreja por quê? É outra mensagem, é a mesma coisa, mas com tom de voz e expressão facial diferente.
Irmãos, a presença é incomparável. E eu não digo da vida, não, a nossa mesmo. Às vezes a nossa presença, ela faz uma diferença. Você falando com o tom de voz certo, com a expressão facial certa. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor, mas a dura levanta contendas. Quando ele diz a palavra branda, não é aquilo que você vai falar, é a forma, a palavra branda, a palavra dita com brandura. É a palavra dita com brandura, acalma o furor, e a dura levanta contendas. Tem outro texto que a Bíblia diz: repreende o sábio e ele te amará, repreende o tolo e ele te aborrecerá. Olha, irmão, se a Bíblia já está me dizendo que se eu repreender o tolo ele vai se aborrecer, eu nem testo. Eu vou pregando aqui para todo mundo. Deus, com a sua bondade, pode fazer a mensagem encaixar nele. Agora, quando a pessoa é sábia, eu tenho coragem de repreender na face. Porque a Bíblia diz que repreende o sábio, ele vai te chamar. O tolo, ele vai te aborrecer. Só que também, da mesma forma, existem coisas que precisam ser ditas. Mas eu torno a dizer, nem tudo, como usa as palavras de Paulo, não dá para fazer na tinta e na pena, tem que ser pessoalmente. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta em pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e então falaremos face a face. Aí ele diz: a paz seja contigo. Os amigos te saludam. Saúda os amigos a cada um particularmente. Eu gosto desse final, sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, os amigos te saludam. Todo mundo estava saudando ele? Não, os amigos. Aí ele diz: saúda os amigos cada um particularmente. Ele saudou todo mundo também? Não, os amigos. Ele podia dizer: salda a todos, manda lá um abraço para Demétrio também, Diótrefes, que era o dirigente ditador, o líder tirano. Mas ele não, manda saudações para os amigos. Não é que ele cortou laços com Diótrefes, mas ele mesmo já tinha dito: quando eu for, lançarei no seu rosto. Tem pessoas que você precisa conversar pessoalmente, não é de recado. João já sabia que Diótrefes estava falando maliciosamente dele, então João não manda recado. O dia que Deus conceder que João encontre Diótrefes, ele vai falar o que tem para falar. Irmão, não mande recado. O dia que Deus lhe der a oportunidade, faça conserto, fale o que tiver que falar, mas não mande recado para determinadas pessoas. Os amigos te saludam. Saúda os amigos particularmente pelo nome. Tenha cuidado. Essa é uma pequena carta que nos traz uma mensagem muito profunda. Ele fala de 3 tipos de crentes: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Ele dá um exemplo negativo de Gaio, que fala maliciosamente de João, que não recebe os pregadores itinerantes e que proíbe de receber. É o crente, é o líder. Esse daqui é um líder, Diótrefes. Ele não faz, impede de fazer e expulsa quem faz sem a ordem dele. Tem líder assim? Tem, é muito. Não faz, impede de fazer, e se alguém fizer o que ele não faz, ele expulsa, mesmo a pessoa fazendo certo. Mas também a Bíblia fala desse homem chamado Demétrio, que dá um bom testemunho, que todos falam bem dele, todos dão testemunho bom de Demétrio. E tem Gaio, que foram dizer para João também bom testemunho dele. Irmãos, eu vou dizer de maneira figurada, cada um de nós tem um livro sendo escrito, cada um de nós tem uma carta sendo escrita. Um dia essa carta vai ser lida diante de Deus. A nossa carta
nossa vida vai ser lida diante de Deus. Que o dia que lerem ela, digam boas coisas. Que o dia que falarem dela, falem boas coisas. É muito bom você ir para um lugar e as pessoas falarem: ah, eu já ouvi falar de você, eu já ouvi falar do seu testemunho. Hoje eu sou um líder, mas um dia eu não fui liderado. E eu não posso agora que sou um líder querer mandar mais do que todo mundo, ou do que os meus líderes. Ah, porque Deus me levantou. Não, eu creio que Deus fez na minha vida e que Deus me levantou. Mas Deus me levantou e levantou pessoas acima de mim também. E eu creio na minha chamada, creio na minha ordenação, mas eu creio que Deus levantou os líderes que estão acima de mim também. E eu tenho que crescer, mas é sem subir nas costas dos outros. Eu acho interessante quando Deus usa o profeta Elias para ungir Eliseu do lugar dele. Eliseu sabe que ele vai ser levantado, mas quando Elias subir, e não quando Elias cair. Ele sabe que ele vai ser levantado, mas não com a queda de Elias, mas com a ascensão de Elias. Porque tem gente que está querendo crescer com a queda dos outros. Se fulano cair, eu levanto. Mas Eliseu sabia que ele ia ser levantado com a ascensão de Elias e não com a queda. Que nós entendamos que vamos ser levantados quando o nosso irmão for levantado junto, quando o nosso irmão for erguido junto. Glória. Que Deus em Cristo nos abençoe para a glória do seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome